Hoje, a gente vai mergulhar numa história que parece coisa de cinema, mas aconteceu de verdade. O Pânico Financeiro de 1907. É uma trama sobre como um esquema ousado para ficar rico, bolado por apenas dois homens, quase botou todo o sistema financeiro americano por água abaixo. Imagina só a cena. Uma pessoa chega no banco para sacar o dinheiro que guardou a vida toda e houve um não. Simplesmente não dá para sacar. Nem um centavo. Seria um pesadelo, né? Pois é. Esse pesadelo foi a realidade para muita gente durante o Pânico de Wall Street de 1907. De uma hora para outra, a confiança no sistema bancário evaporou. E o que veio no lugar foi o caos total. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, vamos dar uma olhada em alguns números. O colapso foi imediato, foi devastador e atingiu todos os cantos da economia. A confiança, que é a base de tudo no mercado, sumiu. E com isso, o crédito secou completamente. As taxas de juros para conseguir um empréstimo em Wall Street dispararam, chegando a um pico inacreditável de 100%. Ninguém queria emprestar dinheiro a preço nenhum. E o que acontece quando o crédito some e o pânico se espalha? A Bolsa de Valores de Nova York entrou em queda livre. Em questão de semanas, ela perdeu quase metade do seu valor. Fortunas inteiras desapareceram. E o efeito dominó não parou por aí. Sem crédito, as empresas não tinham como pagar os funcionários nem cobrir os prejuízos. O resultado? Um aumento chocante de 47% no número de empresas quebrando. A economia praticamente parou. Mas espera aí, como é que tudo isso começou? Essa crise não foi um desastre natural, não. Ela foi provocada. E os arquitetos dessa catástrofe foram dois homens com uma ambição sem limites. Vamos conhecer quem eram eles. De um lado, F. Augustus Heinz, o rei do cobre. Um cara conhecido por ser um fora da lei da mineração que usava de tudo, brechas na lei, processos e até roubo de minério para conseguir o que queria. Do outro, Charles W. Morse, o rei do gelo, um verdadeiro predador financeiro que construiu seu império com base em fraudes desde a adolescência. Juntando esses dois, já dava para imaginar que vinha coisa grande por aí. Eles viram o que parecia ser a oportunidade perfeita e bolaram um esquema audacioso para manipular o mercado e ganhar uma fortuna que a gente nem consegue imaginar. O plano deles era baseado numa manobra chamada short squeeze. O nome é chique, mas a ideia é simples. Quando muita gente aposta que uma ação vai cair, você vai lá e compra o máximo de ações que conseguir para fazer o preço explodir. Isso obriga quem apostou na queda a recomprar as ações por um valor altíssimo, e o lucro de quem armou a jogada é gigantesco. E para financiar essa jogada toda, eles usaram as chamadas trust companies. Diferente dos bancos normais, que tinham que guardar 25% dos depósitos como reserva, essas empresas eram pouco regulamentadas e só precisavam de 5%. Isso as tornava muito lucrativas, claro, mas também extremamente frágeis. Era o ponto fraco do sistema. Então, o plano era direto. Com a ajuda de um parceiro dentro da Knickerbocker Trust Company, Heinz e Morse pegaram uma grana pesada para executar a estratégia em 3 passos com as ações da United Copper. Na cabeça deles, não tinha como dar errado. Só que eles erraram feio no cálculo. O plano não só fracassou de forma espetacular, como também acendeu o estopim de uma bomba que incendiou o sistema financeiro inteiro. A velocidade com que tudo desmoronou foi assustadora. Dia 15 de outubro, o plano vai por água abaixo. A notícia se espalha e as pessoas, desconfiadas, começam a tirar o dinheiro dos bancos, ainda de forma discreta. Mas no dia 22, essa onda virou um tsunami. Uma multidão desesperada se formou na porta da Knickerbocker Trust. Em poucas horas, o banco pagou 8 milhões de dólares, o que hoje seriam centenas de milhões, até que simplesmente o dinheiro acabou. As portas fecharam e o pânico se tornou oficial. O primeiro dominó tinha caído. Sem um banco central para apagar o incêndio, o país estava à beira do colapso. A última esperança de Wall Street era um homem só, o lendário banqueiro J.P. Morgan. Ele era, na época, a pessoa mais poderosa de todo o sistema financeiro americano. E Morgan agiu rápido. Ele convocou os maiores banqueiros do país para uma reunião de emergência na biblioteca da casa dele. A tensão era enorme, mas Morgan não estava para brincadeira. Ele literalmente trancou as portas e disse que ninguém sairia de lá até encontrarem uma solução. E o plano funcionou. Morgan agiu como um general. Primeiro, levantou 25 milhões de dólares para estabilizar a bolsa. Depois, injetou dinheiro para salvar outra grande trust company que estava quase quebrando. E, por fim,
organizou a compra de títulos para garantir que a própria cidade de Nova York não fosse à falência. A intervenção do Morgan conseguiu estancar a sangria, mas a crise deixou cicatrizes profundas. E o mais importante, ela revelou falhas muito perigosas no sistema. E como a gente vai ver, a história adora se repetir. Os arquitetos do caos tiveram fins trágicos. Heise bebeu até a morte. Morse foi para a prisão. Charles Barney, o presidente da Knickerbocker, que os ajudou, e JP Morgan. Ele foi visto como um herói, mas o poder que ele concentrou era tanto que o público começou a pedir uma reforma. Uma pessoa só não podia ter o destino da nação nas mãos. E quando a gente olha para essa história, é impossível não comparar com crises mais recentes. Em 1907, o estopim foi a quebra da Knickerbocker, uma empresa pouco regulada. Em 2008, foi a do Lehman Brothers, uma peça-chave do shadow banking, um sistema também com pouca regulamentação. A resposta a 1907 foi a criação do Banco Central Americano. A de 2008 foi a Lei Dodd-Frank. A história parece rimar, não é? E isso nos deixa com uma pergunta no ar. O pânico de 1907 provou que a combinação de ambição sem freios com um sistema financeiro cheio de brechas e pouca fiscalização é uma receita para o desastre. As lições de 1907 e 2008 são basicamente as mesmas. A questão é, será que a gente está prestando atenção nos sinais hoje?